Castrar ou não castrar? Eis a questão. Muitos produtores têm dúvida em relação à castração dos animais, ou melhor, em relação se é mais vantajoso castrar ou não castrar os machinhos que vão para o abate. Não é a ideia desse vídeo a gente discutir as formas de castração, se vai ser com borrachinha, se vai ser com faca, se vai ser com burdizo, isso a gente deixa para um outro momento. A ideia é a gente conversar e mostrar quais são as vantagens e desvantagens de castrar ou de deixar o animal, o cordeirinho ou o cabritinho que vai para abate inteiro, e poder, a partir daí, definir para cada propriedade o que é mais vantajoso. Cada produtor vai ter que analisar a sua propriedade, a raça que cria, o sistema de criação, a alimentação desses animais, e a partir daí definir se é mais vantajoso castrar os animais ou deixar esses animais que vão para abate inteiros. O animal inteiro, como ele tem mais testosterona, como ele ainda tem o testículo e ele produz mais testosterona que o animal castrado, o que vai acontecer? O alimento que esse animal vai estar ingerindo, ele vai estar sendo direcionado para produzir músculo. Então ele tem um animal inteiro, um ganho de peso superior ao animal castrado, com mais produção de músculo. Já o animal castrado, o alimento que ele ingere, ele vai ser direcionado mais precocemente para a produção de gordura. Você pode pensar, mas ninguém quer comer gordura, a gente quer comer carne. Só que na verdade a gente precisa dessa gordura subcutânea, que na verdade é a gordura que vai por cima da carcaça, fica entre a carne, entre o músculo e o couro do animal. A gente precisa dessa deposição de gordura para o frigorífico. Porque se eu não tiver um animal acabado, que é com essa deposição de gordura, vai chegar lá no frigorífico, na hora de resfriar a carcaça, essa carcaça vai ficar azulada. E ninguém quer comer uma carne azul, Pelo menos não está na moda. Vamos analisar agora alguns pontos importantes na hora de tomar a decisão se o melhor para o nosso rebanho é castrar ou não castrar os animais. O primeiro item para a gente avaliar é o que o mercado quer. Então não adianta a gente achar que o melhor é castrar se, por exemplo, o mercado só compra animais inteiros. Ou o contrário, eu vou deixar os animais inteiros e o meu mercado só compra animais castrados. Então é importantíssimo eu analisar o que esse meu mercado consumidor ou os frigoríficos, qual é o tipo de animal que eles compram. Então se o mercado compra animais inteiros, beleza. Agora se eles não compram animais inteiros, bom, aí eu vou ser obrigada a castrar ou talvez achar outro mercado. Se ele compra animais inteiros, o outro item que eu tenho que avaliar é se eu vou conseguir abater esses animais antes dos 6, 7 meses. Claro que vai variar muito de raça, vai variar uma série de fatores, mas basicamente antes dos 6, 7 meses não tem problema nenhum eu abater os animais inteiros. A partir dessa idade, já dependendo de raça, dependendo de onde eu estou situado também, qual é a minha região, os animais podem já entrar na puberdade e começar a passar o gosto, para essa carne. Essa carne tem um gosto mais forte por serem já animais ativos sexualmente. Então, se eu não consigo abater esses animais antes dos 6, 7 meses, mais ou menos, o ideal é que eu castre esses animais. Se eu tenho condições de abater esses animais jovens ainda, aí eu vou analisar um outro ponto importante. Se a raça ou o cruzamento que eu trabalho tem facilidade de depositar gordura, tem facilidade de terminação. Se essa raça ou cruzamento que eu trabalho tem dificuldade para depositar gordura, não é muito fácil de fazer ela ter terminação no animal jovem, o ideal é que eu castre esses animais. Agora, se são raças ou cruzamentos com facilidade de depositar gordura, de ter terminação, essa gordura subcutânea, então eu vou analisar um outro fator. Eu tenho como manter os machos separados das fêmeas? Dependendo da idade, por exemplo, os cabritinhos, os machinhos, que já a partir às vezes de 5, 6 meses já começam a ter atividade sexual, já começam a ficar incomodativos. Então, assim, eu vou ter condições de separar eles das fêmeas para não ter problema de uma prenhez indesejada, para não ter problema deles estarem incomodando o tempo todo,
ou não, eu vou ter que manter esses machinhos e fêmeas juntos. Se eu não tenho como manter os machos separados das fêmeas, o ideal é que eu castre esses machinhos. Agora, se eu tenho condições de manter separado já com 6, 7 meses, eu tenho que avaliar o último ponto importante, é que se eu tenho uma alimentação adequada para abater esses animais jovens. Porque às vezes eu tenho raça, eu tenho precocidade na raça, eu tenho, né, uma série de conjuntos que me permitem abater jovens, só que eu não tenho alimentação para que essa precocidade se expresse. Então eu tenho que ter todos esses fatores em conjunto. Então, se eu não tenho uma alimentação adequada e não tenho como mudar esse meu manejo para ter essa alimentação adequada, porque às vezes a minha propriedade não permite, né, não consigo investir nesse momento, então o ideal é que eu castre esses animais. Agora, se eu tenho uma alimentação adequada para abater esses animais jovens, para que eles tenham terminação, eu posso tranquilamente trabalhar com os animais inteiros, se todos esses fatores estiverem favoráveis, se eu consigo abater o animal jovem, se eu tenho uma raça com facilidade de depositar gordura, se eu tenho como manter eles separados, se eu vou abater eles um pouquinho mais tarde, já com 6, 7 meses ou até um pouquinho mais, e se eu tenho alimentação adequada, eu posso tranquilamente trabalhar com esses animais inteiros sem necessidade de castrar.